Arrascaeta abre o jogo sobre a possibilidade de se aposentar no Mengão. Flamengo recebe propostas por Lohan. Gabigol chegou a ligar para tentar convencer o atleta a jogar no Cruzeiro. Zagueiro Davi Luiz, que atua pelo Fortaleza, também fez lobby. E mais, Flamengo e Vasco têm a maior freguesia dos últimos 30 jogos dentre todos os clássicos do futebol brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo treinou nesta quinta-feira de olho na semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco no próximo sábado, 15:06. Juninho e Alexandro não participaram da atividade em tempo integral. Ambos chegaram a realizar parte dos exercícios com o grupo, mas em determinado momento passaram a fazer um trabalho separado sob a supervisão da preparação física. A dupla já desfalcou o time nos últimos jogos. O lateral trata de uma lesão muscular sofrida contra o Fluminense, enquanto o atacante se recupera de um edema na coxa após o duelo contra o Botafogo. Assim, a presença de ambos no Clássico dos Milhões ainda é incerta. Amanhã tem a última atividade do Flamengo antes do clássico contra o Vasco. Olha, por falar em Flamengo e Vasco, eu já começo a rir, porque é a maior freguesia do futebol brasileiro, gente. Isso não é piada. A gente vai falar aqui do Arrascaeta e vai falar também aqui do Lohan, mas deixa eu aproveitar e trazer aqui números dessa rivalidade incrível, Clássico dos Milhões. Nos últimos 30 jogos, o Vasco só venceu 2. 2 vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. Olha, isso aqui é absurdo, considerando aí este recorte, a rivalidade referente aos 13 principais clubes do país. Essa é a maior freguesia dos clássicos brasileiros atualmente. Aí você pega Ceará e Fortaleza, Grenal, clássicos lá do futebol paulista, aí você pega Cruzeiro e Atlético, todos os clássicos, todos os grandes clássicos do Brasil, esse Flamengo e Vasco é o que tem a maior freguesia. O Flamengo venceu 17 partidas nesses últimos 30 duelos e perdeu apenas 2 desde 2017. Impressionante, né? E eles se enfrentam no próximo sábado. Aí teve todo aquele... Vasco levou o jogo para o Newton Santos, não queria jogar no Maracanã, enfim, abriu mão de uma renda maior. Então tá, o primeiro jogo vai ser sábado, 17h45 no Newton Santos. O Flamengo também é dono de outra marca deste ranking. O recorte do clássico contra o Botafogo representa a segunda maior freguesia recente do Brasil. Foram 19 vitórias do Flamengo contra 7 do Botafogo, além de 4 empates. Para o torcedor ter uma ideia, Palmeiras e Santos completa aí o top 3, ou seja, o Flamengo é o top 1, o Flamengo também é o top 2, com Flamengo e Botafogo, e o terceiro é Palmeiras e Santos. O Palmeiras venceu 17, o Santos venceu 6. Então tá aí, as duas maiores freguesias, Flamengo e Vasco, a primeira. Os últimos 30 jogos, o Flamengo só perdeu 2 jogos, e Flamengo e Botafogo, segunda maior freguesia aí, dentre os clássicos do país, né, aqui do Brasil. Bom, a gente vai falar agora do assunto Lohan, que a primeira janela de transferências de 2025 fecha amanhã, nesta sexta-feira. Amanhã, com uma pendência para o Flamengo encontrar aí um destino para o Lohan. O clube quer emprestar o atleta, o próprio Boto já falou em diversas coletivas, e tem propostas na mesa. Tá na mesa, chegou propostas, no plural, propostas pelo jovem Lohan. Mas essa situação só deverá ser resolvida após o Campeonato Carioca, segundo o GE, Globoesporte.com. Ele está fora dos planos do técnico Filipe Luiz, quase foi vendido ao CSKA,
né, nessa janela aí, né? Inclusive ele estava no aeroporto para embarcar para se apresentar ao CSKA e aí, de repente, mudou tudo. Ele retornou ao Sub-20, onde seguirá treinando até fechar com outro clube. Ele não foi inscrito na Libertadores Sub-20, por isso não embarcou hoje com o grupo para o Paraguai, onde acontecerá aí essa Libertadores. O Flamengo é o atual campeão e o Flamengo quer recuperar o Lohan e para que ele possa retornar aí, né, ter espaço no time principal, para que ele possa recuperar o seu futebol, um empréstimo pode ser visto com bons olhos aí. Por isso, o diretor de futebol José Boto entende que o melhor caminho é um empréstimo para um clube do futebol brasileiro. Tá aqui, é mais fácil do Flamengo acompanhar o jovem, enfim. Dependendo do clube, ele pode ter protagonismo nesta temporada. E aí chegaram propostas nos últimos dias. Entre os clubes interessados, são muitos, tá, gente? Mas os mais conhecidos, podemos dizer assim, os mais fortes, são Fortaleza e Cruzeiro. O zagueiro Davi Luiz, que deixou o Flamengo no fim de 2024, se transferiu para o Fortaleza, fez lobby para que o Lohan fosse contratado pelo time cearense e chegou a conversar com o meia por telefone. A proposta do Fortaleza é por empréstimo até o final do ano, com o salário integralmente pago pelo tricolor e sem valor de compra fixado, mas com 10% de taxa de vitrine caso o Flamengo venda ao jogador. O Cruzeiro também quer o Lohan por empréstimo. Outro ex-companheiro do meia, o Gabigol, chegou a fazer contato com o jovem pelo telefone, né? O Gabigol ligou pro Lohan, e aí, Lohan, como é que tá aí a situação? Pô, vem aqui pro Cruzeiro, cara. Já conversei com o técnico Leonardo Jardim, ele quer aqui a sua contratação, enfim, até porque o técnico do Cruzeiro, o Jardim, é um entusiasta, né, da contratação do Lohan. A princípio, o meia seria envolvido na troca de Matheus Pereira por Luiz Araújo, que a gente falou aí no vídeo mais cedo, inclusive os dois clubes chegaram a lançar notas oficiais, mas o negócio não avançou. Mesmo assim, o Cruzeiro segue interessado em ter Lohan. As negociações ainda não avançaram a ponto de serem concluídas, mas amanhã é o último dia de janela. A tendência é que o Flamengo chegue a um acordo para emprestar Lohan a partir do dia 10 de março, quando se abrirá uma janela extra de transferências para jogadores que tenham participado dos estaduais. Vocês lembram muito bem, no ano passado foi assim, quando encerrou a janela do meio do ano, abriu uma janela extra apenas para os jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. E aí, o jogador que saiu de São Paulo veio para o Rio, saiu do Rio, foi para São Paulo, foram para o Nordeste, enfim. Então, o Lohan, ele pode ser negociado nesta janela extra que abre no dia 10 de março e aí já praticamente vai ser o Campeonato Carioca, né, ali as rodadas finais ali, caso o Flamengo avance, passe pelo Vasco, enfim. E aí ele pode ser transferido para outro clube até o dia 11 de abril. Então, 11 de abril, fecha essa janela extra e até lá o Flamengo praticamente já deverá ter resolvido essa situação do Lohan, que nesse momento está treinando com a base. Nem nos profissionais ele está. Nem treinando separado nos profissionais ele está treinando na base. Então, a gente acompanha essa situação do Lohan. Qual o melhor destino para ele? Cruzeiro, Fortaleza, Mirassol ou outro clube, Red Bull Bragantino, enfim. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, fato também importante é que o Davi Luiz, né, que trabalhou muito o psicológico dos jovens do Flamengo, quer contar com o Lohan lá no Fortaleza, né? Vamos ver aí se esse fator Davi Luiz vai pesar, se a ligação do Gabigol vai interferir em alguma coisa, se ele vai olhar para o time do Cruzeiro como um time mais preparado para brigar por títulos, ou se a estrutura do Fortaleza, o técnico Vojvoda, então tudo isso aí pode influenciar na decisão do Lohan. Bom, em entrevista ao Lance, o meia Georgian de Arrascaeta, o uruguaio mais brasileiro e queridinho do elenco, falou sobre a possibilidade de se aposentar no clube. E ele disse isso aqui, ó: é uma possibilidade, sim. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas é como eu falo, o Flamengo é minha casa. Eu estou muito à vontade aqui e muito feliz, disse aí o uruguaio Georgian de Arrascaeta. Vale destacar que a gente falou aí sobre essa possibilidade há um tempinho atrás, quando o empresário
do Arrascaeta foi visto com o José Boto em um restaurante na Barra da Tijuca. Então, eles já estavam ali conversando sobre uma possibilidade de renovação de contrato. Pode ser que o Arrasca, nessa renovação, seja a última, né, uma renovação longa, e que ele acabe se aposentando com a camisa do Mengão. Fez muita história, né? Conquistou muitos títulos com o manto. O Arrascaeta, que tem uma identificação incrível com a torcida. Então, o empresário do jogador já está aí conversando com o Boto essa possibilidade de renovação contratual, e ele abriu o coração e disse aí que essa possibilidade é real. Ele pode sim se aposentar no Flamengo. Lembrando que o atual vínculo do camisa 10 é válido até o fim de 2026. Então, se você renovar a partir do final de 2026, mais 4 anos, vai até 2030, mais 5 anos até 2031. Aí seria uma possibilidade dele encerrar a carreira no Flamengo, uma possibilidade dele jogar até a aposentadoria, é o chamado contrato vitalício. E aí, você é a favor ou contra? Gosta do Arrasca? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu me amarro de montão no Arrascaeta, esse uruguaio que, meu amigo, eu não escondo isso de ninguém, sempre que me pergunta eu falo, é o maior estrangeiro que já vestiu o manto, que já vestiu as cores do nosso Mengão. Grande abraço, saudações rubro-negras. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã é o último dia de atividade do Flamengo, né? Esta sexta-feira, visando esse clássico contra o Vasco no Newton Santos. Primeiro jogo, o mando é do Vasco. 2 jogos das semifinais do Campeonato Carioca. Amanhã eu volto. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!